Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? As mudanças de tempo, as mudanças do clima, as mudanças da terra, as mudanças nas nossas vidas, tudo parece em transformação à nossa volta. E o externo em transformação chama a transformação do interno. Quem tiver olhos de ver, que veja. Nós que estamos buscando esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, queremos enxergar, queremos perceber, queremos entender a transformação e a morte no tarô, nas diversas formas espirituais de refletir, filosofias, doutrinas, sempre simboliza a transformação. A morte é o símbolo da transformação. Assim que nós nos percebemos eternos, percebemos que morte é simplesmente transformação. Que é o horror que temos na morte, sim, em parte vem do instinto de preservação, de conservação, em parte vem também da resistência à mudança. Nós resistimos à mudança, apesar de falarmos tão mal da vida, resistimos também à mudança. Paradoxal que seja, é assim. Precisamos demais entender a morte, entender a mudança, entender a transformação que a vida nos sugere. Com cada fato do dia a dia e também com a passagem, assim na vida como na morte. Temos estudado isso e hoje vamos ao comentário de Allan Kardec a essas diversas observações sobre a morte. Vamos pensar sobre como fica a nossa mente após a morte. E aqui podemos sempre fazer esse paralelo da morte física com a morte simbólica, do falecimento do corpo com a transformação das crenças, dos padrões, da mente. Vamos lá? Kardec fala assim: no momento da morte, tudo a princípio é muito confuso. Vejam só, no momento das crises, das mudanças, tudo é muito confuso. Não está uma confusão danada agora? Na Terra, na humanidade? O espírito precisa de algum tempo para se reconhecer. Multidões, praticamente todos nós estamos em crise conosco mesmos. Quem sou eu no meio de tanta mudança? Todas as máscaras, todas as muletas, como que se desfizeram. Há poucas décadas atrás, o papel do homem, o papel da mulher, nosso papel no trabalho, nosso papel na família, tudo era mais socialmente determinado. Hoje os padrões, as máscaras, as muletas, os parâmetros sociais, praticamente todos foram desfeitos, todos se desmancharam à nossa frente. E nós estamos por nossa conta. Mas isso não é à toa. Dá uma solidão, dá uma insegurança. Mas era necessário que assim fosse, porque se uma criança fica sempre com as mãos dos pais, apoiando-se na mão dos pais,
Os pais não sabem se ela já está pronta para andar sozinha. Precisa que ele solte as mãos dos filhos para que os desafie e avalie o quanto eles já conseguem andar sozinhos. É precisamente isso que a vida, que Deus, que os espíritos dirigentes da humanidade fazem. É o momento da separação do joio do trigo, dos bodes, das ovelhas, conforme anunciou Jesus. E para colocar cada espírito no melhor lugar para ele, no melhor lugar para o seu crescimento, para a sua cura, para a sua emancipação, precisa a vida soltar de tudo que externamente determinava o seu comportamento para ver o que de verdade cada um conquistou. Se as conquistas foram poucas, é necessário pedagogicamente reiniciar processos, repetir situações. O aluno que não aprende, repete, assim na terra como no céu. Se, porém, fizemos algumas conquistas básicas, não perfeição, não pureza, nada disso, mas se temos já conquista suficiente para termos boa vontade perante a vida, é dever também pedagógico apresentar mais outros desafios, não os mesmos. É isso que está em jogo e é isso que, conscientes, nós poderemos dar respostas melhores. Vamos continuar então. Nos primeiros tempos, encontra-se o espírito atordoado, assim como um homem que desperta de um sono profundo e procura compreender a sua situação. É uma excelente descrição para o que acontece conosco nesses momentos. Atordoados. Tantas notícias, tantas crises. Crise na política, crise na religião, crise das guerras, crise climática, crise no mundo do trabalho, crise no mundo da ciência, por toda parte, na família, nos comportamentos, nos padrões sociais. Tudo à nossa volta está em crise. Nós nos sentimos desamparados e sozinhos por um lado, mas precisamos saber que esse estar por nossa conta cumpre um papel na transição planetária, no projeto pedagógico de Deus. A lucidez das ideias, continua Kardec, e a memória do passado lhe voltam à mente à medida que se apaga a influência do corpo, que ele acaba de abandonar, e à medida que se dissipa o nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Conta Kardec aqui, por revelação dos espíritos, que a memória de vidas passadas não vem automaticamente após a morte. Que a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à mente à medida que se apaga a influência do corpo. Nós também, os dons espirituais, ainda em vida, precisam de um certo afastamento do nosso apego ao corpo. Por exemplo, é comum que as pessoas, quando estão no hospital, numa crise de saúde, estando mais esgarçados os laços com o corpo, muitas vezes adquirimos visões espirituais, audiência espiritual, clareaudiência, clarividência, exatamente por
estarmos menos ligados ao corpo. Também o mesmo acontece durante o sono. Temos mais vivências espirituais, ainda que quase nunca lembremos delas, por estarmos durante o sono menos apegados, menos ligados ao corpo. Vejam que tudo que ele descreve como momento, como característica do pós-morte, serve para refletirmos a vida que estamos levando, não é? O tempo que dura a perturbação após a morte do corpo físico é muito variável. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que durante a vida terrena procuram aprender sobre a vida futura passam por uma perturbação menos longa, menos profunda, porque compreendem de imediato sua nova posição. Assim é após a morte, assim é durante a vida. Todos vivemos as crises e as angústias da transição planetária, mas aqueles que entendem o que está em jogo, que realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que tudo isso faz parte de um planejamento minucioso, perfeito, que tem como objetivo o melhor para cada um de nós. Quando temos essa consciência, a perturbação não toma conta de nós. Vivemos o ambiente, mas sem nos entregarmos ao desespero, à descrença, ao pessimismo, o que é um ganho fantástico. Então, assim como o conhecimento espiritual nos ajuda a viver o pós-morte, ajuda a viver a morte em vida, a transformação em vida, a mudança em vida. Veja como é preciosa essa expansão de perspectiva que nos faz situarmos o momento vivido na eternidade. Não é? A perturbação apresenta aspectos particulares de acordo com o caráter dos indivíduos e principalmente com o tipo de morte. Nas mortes violentas por suicídio, desgosto, acidente, derrame cerebral, ferimentos, o espírito fica surpreendido, espantado, não acredita que esteja morto e sustenta com persistência que não morreu. Entretanto, vê o seu corpo, sabe que é o seu e não compreende por que está separado dele. Aproxima-se das pessoas a quem estima, fala com elas e não compreende por que elas não o escutam. Essa ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito reconhece seu novo estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte inesperada, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que ocorreu. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição e aniquilamento. Entretanto, como continua a pensar, ver e ouvir, tem a sensação de que efetivamente não morreu. Vejam vocês, preciosos esses conhecimentos sobre a vida, sobre a morte, sobre a dinâmica pedagógica de Deus, a reflexão da consistência, da serenidade para todos nós enfrentarmos o que temos que enfrentar. Nós agora mesmo, com esses estudos, com essas reflexões,
Estamos nos preparando para as próximas crises, para as próximas mortes. Sim, todos, é claro, morreremos em nossos corpos físicos. Mas mais claro ainda é que morreremos em nossos padrões, em nossas crenças, em nossos apegos, em nossos padrões. Porque a vida muda e tudo que nos paralisa boicota a vida, bloqueia a vida, levando-nos à necessidade de morrer. Morrer para os nossos padrões, morrer para os nossos preconceitos. Confrontado com o sucesso da pregação de Jesus pelos fariseus, João Batista tem esse momento fantástico de uma lucidez extrema, de um ensinamento profundo para todos nós. Os fariseus julgavam ter descoberto uma fabulosa estratégia. Já não gostavam de João. Já se sentiam ameaçados pelas primeiras pregações de Jesus. Porque aqueles que não possuem vínculo com o povo, quando vem alguém que tem esse vínculo com o povo, que fala a linguagem, que é próximo, que serve, que é útil ao povo, tem ciúmes, tem inveja, boicota, persegue. E os fariseus, exatamente com todos esses sentimentos venenosos tomando conta de suas almas, descobriram uma maneira fantástica na sua sagacidade. Vamos jogar João contra Jesus. Assim os dois se digladiam e nós, sem sujar as mãos, vencemos a ambos. E então foram até João e falaram: João, aquele a quem você batizou, está agora pregando e juntando mais gente do que você. Olha só. E João lhes respondeu: mas eu não disse a vocês que eu não era digno de atar as sandálias dele? É preciso que eu diminua e que ele cresça. Essa frase é maravilhosa no seu caráter real, porque mostra uma alma muito elevada, a de João Batista. Jesus falou que ele era o maior entre os nascidos de mulher, e é de uma grandeza fabulosa essa resposta. Mas serve também um aspecto simbólico. Nós temos dois eus dentro de nós. Assim disse o budismo com o eu maior e o eu menor. Assim disse a filosofia com a aparência e a essência. Assim disse a psicanálise com o ego e o self. Assim disse Paulo de Tarso com o eu menor, com o homem velho e o homem novo. Nós temos dois eus, a máscara e o rosto. O que nós pensamos ser o eu social e o eu verdadeiro. Pois, diante da provocação dos fariseus, confrontado em seu ego, espicaçado em seu ego, João Batista respondeu: é preciso que eu diminua e que ele cresça. Com uma consciência fabulosa, falando para todos nós, é preciso que o ego diminua para que o self cresça, que o eu menor seja diminuído para que o eu maior cresça, que o homem velho seja questionado, diminuído, para que o homem novo emerja.
Essa é a grande tarefa de todos nós, por toda a vida, mas especialmente nesse momento. Não nos deixarmos dirigir pelo ego. Não nos deixarmos dirigir pelos melindres, pelas ofensas, pela competição, pela guerra que nós espalhamos por todo lugar. Guerra nos casamentos, guerra na família, guerra no trânsito, guerra no trabalho, guerra nas redes sociais. Precisamos demais diminuir esse eu guerreiro, esse eu competitivo, esse eu mesquinho, esse eu invejoso, para que cresça o eu solidário, o eu compassivo, o eu servidor. É preciso que o João Batista diminua para que o Jesus em nós cresça. Que maravilha essa compreensão. Que maravilhosa essa compreensão. Morrer algo em nós, que são as nossas crenças, nossos preconceitos, nossas conveniências, nossos melindres, nossas mágoas, nossas culpas. É preciso nos livrarmos disso, aumentando o perdão, aumentando a compreensão, pela gratidão, pelo serviço aos outros. Questionamos todo esse homem velho que nos prende, que nos adoenta. E com o serviço ao outro, colocando-nos no lugar dos outros, expande-se a nossa compreensão, expande-se a nossa fraternidade. Conectamo-nos com a nossa consciência, conectamo-nos com espíritos de luz que querem socorrer os necessitados. Não há nada mais lúcido a fazer do que o dedicarmos-nos ao serviço compassivo, à ajuda empática. Essa é a grande tarefa desse momento. Claro que para isso precisamos sair do personagem arrogante, do personagem do orgulho. É preciso que o homem velho diminua para que o homem novo nasça. Essa certeza é orientadora para todas as nossas vidas. Aceite essa orientação, tome essa orientação, siga essa orientação. E a vida se tornará mais leve, mais lúcida, mais didática e mais terapêutica. Porque não há cura sem autocura. Não há transformação sem boa vontade. Tudo de muito bom para cada um de vocês. Amanhã estaremos novamente juntos. É muito bom aprendermos e nos curarmos juntos. Até a próxima. Paz e luz para todos.